Boa noite, gente. O nosso trabalho é, então, composto por mim, Giovana, pela Elisa e pela Nicole. O artigo que a gente levou como referência é, então, formas de lidar com o desemprego, possibilidades e limites de um projeto de atuação em psicologia social do trabalho. E o nosso tema, então, é referente à atuação do psicólogo com pessoas desempregadas. Eu vou estar, então, explicando um pouco mais sobre o desemprego, como ele deu início e por quê. Bom, a preocupação com o desemprego, ela veio, dentre outras razões, da forma com que o fenômeno se estruturou no Brasil. E mais especificamente, então, em São Paulo, que é o nosso principal centro financeiro, em um contexto de profundas mudanças políticas, econômicas e sociais no sistema capitalista e, então, decorrente das transformações do mundo do trabalho. Isso aconteceu no início da década de 90 e se ampliou, tornando-se ainda mais complexo por diferentes grupos sociais, e tornando-se, então, pauta da imprensa, de programas e plataformas políticas, de projetos sindicais, de estudos acadêmicos, entre outros. Com isso, com as vozes e olhares distintos sobre o fenômeno, considerando por alguns como um problema inexistente, por outros como passageiro e ainda por outros como estrutural. O artigo traz como o desemprego de forma estrutural e assim interessava-se então compreender as diversas e complexas facetas deste fenômeno, assumindo então no cotidiano das pessoas desempregadas na região metropolitana de São Paulo. Nesse contexto, os setores de mercado formal, como indústrias metalúrgicas e os serviços bancários, devido a essas grandes mudanças que haviam acontecido, então, durante essa década de 80 e 90, tiveram, então, que realizar drásticos enxugamentos em seus quadros funcionais. Além disso, o setor público também sofre devido a essas mudanças, iniciou a implementação de certas diretrizes chamada Reforma do Estado, começando, então, o processo de privatização de empresas públicas, da terceirização de vários setores de serviços e de repasse da responsabilidade, então, dessa execução das políticas públicas, às chamadas OS, Organizações Sociais, de forma que, então, modifica as contratações e modifica, então, as relações de trabalho. Pode passar. Esse contexto, ele conformava, então, outra realidade de emprego e trabalho na região de novos contornos ao desemprego vivido pela população. Então, frente a um desemprego que já se alargou para novos grupos sociais, como jovens da classe média com grau de escolaridade superior e homens assalariados, e se aprofundou ainda mais para grupos que já enfrentavam essas repercussões da desigualdade e divisão social, como, por exemplo, as mulheres negras, cuja principal forma de subsistência se dava através de trabalhos precários. Com isso, dá, então, origem a esse projeto piloto, delineado por um grupo de profissionais e alunos vinculados ao Centro de Psicologia Aplicada do Trabalho, do Instituto de Psicologia na Universidade de São Paulo. Então, essa escolha pelo trabalho em grupo aconteceu devido a trocas de experiências, histórias e informações entre diferentes pessoas, contextos e pontos de vistas, além de assumir o papel de acolhimento dos sofrimentos e das especulações vividas por cada pessoa que enfrenta a situação. Então, só uma pequena introdução do projeto. Ele foi, então, desenvolvido pelo Centro de Psicologia Aplicada do Trabalho. O público participante foram, então, homens e mulheres desempregados com mais de 24 anos de idade, moradores da região metropolitana de São Paulo. O projeto foi realizado, então, em grupo, através de 7 encontros, e o foco da proposta é a constituição de um lugar mais para reflexões e trocas de experiências entre os participantes. Bom, eu vou explicar um pouquinho agora sobre o projeto. Então, o propósito do projeto,
ele tem como principal falar um pouquinho do encontro entre as pessoas desempregadas, para passar um pouquinho dessa situação sobre o desemprego. Também para criar um espaço de reflexão, incentivando também a formação de redes sociais, já que isso é um elemento muito importante para esse suporte social. O objetivo, ele é ampliar as discussões acerca do desemprego, do trabalho e também sobre a fonte de renda. E a realização é através da caracterização e do desenho metodológico. Bom, o desenvolvimento do projeto, como já foi citado anteriormente, ele é composto por 7 encontros, e ele é na cidade de São Paulo. As pessoas que estão participando, eles têm superiores a 24 anos, e é composto por 8 homens e 2 mulheres. Os homens, 4 são casados, 2 com filhos, e as mulheres ambas são solteiras, e uma delas possui filho. A frequência dos encontros é uma vez por semana, e o tempo ele varia de 2 horas a 2 horas e meia. A escolaridade das pessoas que participam desse encontro, 3 têm ensino fundamental, 4 têm ensino médio e 3 têm ensino superior. Ele é um encontro ministrado por 2 profissionais formadas em Psicologia Social do Trabalho. Bom, eu vou falar um pouquinho agora dos encontros no geral. Ele foi dividido por partes. Então, primeiramente, eles têm a apresentação do grupo participante, onde eles falam sobre si mesmo, se apresentam e falam sobre a sua situação. Depois a gente tem a parte da percepção sobre o mundo de trabalho, fala um pouquinho sobre essa parte de como é o mundo do trabalho na época que foi feita a pesquisa, o encontro, né, esse projeto, e a rememoração das trajetórias de trabalho, saberes e conhecimentos construídos no percurso de trabalho. É feita também a identificação de diferentes táticas ou estratégias de geração de renda e trabalho. Tem também algumas discussões de projetos e atividades possíveis para a geração de renda e trabalho. E eles abordaram as linhas de atuação e de compreensões e repercussões do desemprego contemporâneo. Ao final dos encontros, eles fazem os registros das discussões ocorridas, que foram feitos em uma cartolina, um papel um pouco maior, e falam o que serviu como um instrumento para a retomada posterior do outro encontro e síntese das discussões ocorridas a cada encontro. Bom, o primeiro encontro, então, ele fala a apresentação formal do projeto, mais o detalhamento e a discussão com os participantes sobre os outros encontros, o que vai ser falado depois. O contato inicial permitiu identificar a demanda por um emprego com carteira assinada, e os participantes passaram e eles falam também que há alguns participantes que passaram por processos seletivos em que não tiveram as informações adequadas sobre as atividades que deveriam executar no processo de avaliação, o que acaba gerando a maior parte do desemprego. Bom, o segundo encontro fala sobre compreender as percepções e as informações que os participantes tinham sobre a atual situação do desemprego, o debate contextualizando o fenômeno do desemprego contemporâneo, e algumas discussões feitas utilizando tiras de jornais impressos, desenhadas por colunistas, quadrinhos, que serviram de quebra-gelos para eles interagirem, terem mais esse contato, permitindo também uma imersão no tema. Caráter polissêmico e polifônico do desemprego, e houve uma ampliação da percepção e alteração de alguns posicionamentos dos participantes acerca do tema e aspectos do mundo de trabalho. Então, no segundo encontro, eles já conseguem perceber algumas coisas que antes eles não sabiam ou que mudaram de opinião sobre o mundo de trabalho, ou que aprenderam também.
O terceiro encontro, eles conhecem e discutem as percepções sobre o mundo de trabalho e as ocupações, deslocando o foco do desemprego e considerando interpretações sobre o bico. Então, aquele trabalho temporário que acontece quando a pessoa fica desempregada e para ter uma fonte de renda, ela precisa, às vezes, buscar um bico. Foram utilizadas fotografias de pessoas em situações de trabalho para que eles a julgassem como valorizados ou não. O bico foi descrito de modo ambíguo nesse encontro, de forma que foi tanto considerado trabalho como também desemprego. E o desemprego, às vezes, olhado como falta de emprego, outras vezes como falta de atividade remunerada. Então, no quarto encontro, foi realizado um exercício de rememoração das trajetórias de trabalho de cada participante, a fim de possibilitar novas significações das experiências vividas dos mesmos. Então, eles se dividiram em grupos de 2 e 3 participantes e compartilharam histórias de trabalho que vivenciaram ou que outras pessoas vivenciaram também. E depois fizeram uma síntese e compartilharam para o grupo inteiro. E então foi apresentada diferentes histórias de trabalho e nesse encontro foi destacada as singularidades, as diferenças de cada emprego, as diferenças de como cada pessoa se comportou no emprego e o que tinha em comum no emprego destes. Então, nessas discussões apareceram questões sociais e de reflexão sobre as táticas utilizadas por eles mesmos para enfrentar as situações difíceis, além dos conhecimentos e práticas desenvolvidas nesses empregos. Essa discussão proporcionou um pouco para eles, o que foi relatado, o que diminuiu um pouquinho o sentimento de incapacidade deles. Então, muitos se sentiam incapacitados por, às vezes, não ter um curso superior ou por não ter outras qualificações ou por estarem muito tempo desempregados, o que gerou o sentimento de incapacidade. Então, com esse compartilhamento das experiências vividas e do que eles construíram nos empregos que tiveram ao longo da vida, tirou um pouquinho esse sentimento. Então, foi realizada toda essa reflexão pelos próprios participantes sobre como eles fizeram para lidar com essa situação de desemprego e compartilharam o que possibilitou para estar iniciando novas trajetórias, novos projetos para o emprego. Pode passar. Então, no quinto encontro, ocorreu o compartilhar das dificuldades de enfrentamento do desemprego e também conhecer as táticas e estratégias utilizadas pelos participantes para gerar renda e trabalho. Então, novamente, eles foram separados em pequenos grupos, a fim de compartilhar como que eles lidaram com o desemprego e sobre as saídas para gerar renda e as suas dificuldades. Então, essa troca de experiências e saberes ampliou o conhecimento deles acerca do trabalho. Foi muito ressaltado nesse encontro a diferença entre táticas e estratégias, sendo táticas ações para gerar alguma renda, sendo estas provisórias e mais imediatas, como os bicos, por exemplo. E já estratégias são ações planejadas no tempo, estabelecendo planos e ações necessárias para atingir certo objetivo de conseguir um determinado emprego. Essas estratégias foi relatado que elas foram mais usadas por aqueles de classe média, onde tinham uma renda um pouco mais estável e eles conseguiram estabelecer estratégias para estudar em universidade pública, por exemplo, ou juntar dinheiro e abrir um próprio negócio. Já que os outros, que não tinham uma renda tão estável, acabaram optando mais pela busca por táticas, na verdade, por buscas que se deram passo a passo ao longo do tempo. Nesse encontro foi discutido também a relevância das redes familiares no apoio a essa situação de desemprego. A maioria deles relatou que foi muito importante esse apoio familiar, tanto como um apoio afetivo, quanto um apoio material e financeiro. Ao final desse encontro, foi compartilhado boletins informativos sobre outras formas de emprego, os quais eles puderam conhecer outras formas de trabalho que eles não haviam pensado ainda, o que pôde proporcionar novas perspectivas
nas formas de trabalho. Pode passar. Então, neste sexto encontro, ocorreu discussões dos saberes não reconhecidos, os saberes construídos ao longo da vida, ou seja, aqueles saberes que não são reconhecidos pelo mercado formal de trabalho, como aprender a se relacionar com pessoas, são saberes que foram construindo ao longo das vivências e experiências de cada um. Então, houve uma reflexão sobre os limites e as possibilidades do caminho profissional, de forma que eles pudessem ressignificar a sua forma de agir perante o trabalho, abrindo novas possibilidades, vendo as suas potencialidades e ressignificando o seu currículo, planos e intenções de trabalhos futuros. Nesse encontro também foi encontrado certas questões de classe e de gênero na separação entre os saberes e o trabalho, sendo, por exemplo, trabalhos manuais, um pouco mais do gênero feminino, e trabalhos operacionais, de fábrica, mais do gênero masculino. Foi o que foi percebido nesse encontro, além das diferenças de classe, onde, por exemplo, os cargos técnicos seria apenas para aqueles que fizeram alguma faculdade ou que têm alguma especialização. Então, nesse encontro também ocorreu o desenho de possíveis projetos de trabalho para serem discutidos no próximo encontro. Pode passar. Então, nesse sétimo encontro, houve essa discussão sobre esse desenho de projetos de trabalho dos participantes. E também ocorreu uma síntese das discussões que ocorreram ao longo de todos os encontros. Então, foi discutido todo esse projeto delineado pelos próprios participantes e tudo que eles discutiram ao longo dos encontros deste projeto. Então, percebeu-se diferentes propostas de projetos por cada um. Alguns estavam estabelecendo etapas e estratégias para poder conseguir um emprego mais objetivo, ou alguns continuaram na busca de algo mais imediato e urgente, outros passaram a rever os tipos de trabalho que buscava, buscando novas oportunidades e novos olhares para onde se encaixar. Houve uma avaliação do conjunto de encontro das propostas do projeto, onde os participantes falaram que gostaram, ou observações onde gostariam que tivesse algo a mais no projeto. Então, durante esses 7 encontros, dos 10 participantes, 3 deixaram de ir aos encontros. Desses 3, 2 foram contratados e disseram que conseguiram um emprego, e o outro não conseguiram entrar em contato. Então, dos participantes que participaram de todos os encontros, disseram que foi um espaço muito interessante, de espaço de troca, desabafo e acolhimento, onde eles puderam ver outras opiniões, ver que eles não estão sozinhos nessa situação de desemprego, e foi importante um lugar de acolhimento, onde eles não estariam sendo julgados e onde estariam todos na mesma condição. Eles relataram que seriam necessários, sentiram falta de algo mais objetivo e direcionado nos encontros, direcionados para conseguir um emprego, ou como dinâmicas que propusessem algo mais objetivos, como reconhecer qualidades de liderança e coisas afim. Pode passar. Então, as considerações finais, que nesse artigo, essa pesquisa que foi realizada por 2 psicólogas, sobre as formas de lidar com o desemprego, as considerações finais que elas tiveram foi a importância desse grupo como um suporte social, acolhimento, de troca de experiências, lugar de reconhecimento de si e dos outros, e na produção de conhecimentos, e um local de acesso às informações, como muitas vezes alguns são de baixa renda, às vezes não tiveram tantas possibilidades de estudo, às vezes acabam não conhecendo outras possibilidades de emprego ou de informações sobre a atual conjuntura de desemprego e como se dá no Brasil. Então, essa atividade de rememorar e ressignificar a trajetória e a própria história dos participantes foi um dos principais objetivos e importantes para que os próprios participantes lidassem com a sua história,
no sentido do lidando com a área do emprego. Esse projeto também, ele possibilita rever posicionamentos e problematizar ideários e preconceitos com relação ao desemprego, o que muitas vezes as pessoas acabam sendo taxadas de vagabundo, que não quer trabalhar, de preguiçoso. Então, é importante um projeto desses para tirar esses estigmas e mostrar a realidade de pessoas desempregadas. Então, houve a expectativa dos participantes que esse projeto traria saídas e soluções mais concretas e direcionadas para o desemprego, onde teria a necessidade de existir exercícios mais diretivos nesse sentido. Pode passar. Então, com relação a esse projeto, teria um desafio de construir uma proposta de ação que articulasse com as concepções do desemprego estrutural e o mundo do trabalho. Esse foi um dos desafios na construção deste projeto. Então, também seria interessante uma ação mais pontual como forma de diminuir o impacto do desemprego sobre a vida das pessoas, como este espaço de acolhimento e de respeito à história de cada participante, de cada sujeito que vive nessa situação. Então, devendo-se considerar a trajetória de vida e de trabalho das pessoas desempregadas e os conhecimentos construídos por elas a partir de suas experiências cotidianas, não desqualificando elas por estarem neste estado, nesta situação de desemprego e ressaltando o que elas construíram ao longo das suas vidas, quais foram as habilidades que elas desenvolveram em outros empregos ou atividades. E é isso.